Olá a todas e todos, sejam bem-vindos a esse vídeo em parceria da Faculdade Newton Campos com a Comissão Direito na Escola da UAB. Meu nome é Marcelo Veiga Franco, eu sou professor de Direito Processual Civil da graduação e do mestrado da Faculdade de Direito Newton Campos, sou advogado público e advogado privado, doutor e mestre em Direito Processual Civil. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre as funções essenciais da justiça previstas na nossa Constituição Federal. Qual é a ideia? A ideia é explicar para vocês, caros ouvintes, o que é o juiz, quem é o promotor, quem é o procurador da República, quem é o procurador federal, quem é o advogado da União, quem é o procurador municipal, quem é o defensor público. São várias nomenclaturas, vários nomes de profissões, de carreiras jurídicas que confundem, as pessoas em geral. E o objetivo hoje é que a gente possa esclarecer um pouquinho quem é quem nesse mundo jurídico. Então, uma primeira função essencial que nós temos é a função exercida pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário, que é um dos poderes constituídos por nossa Constituição Federal, ao lado do Poder Legislativo e ao lado do Poder Executivo. O Poder Executivo, que não pertence ao Poder Judiciário, ele tem a função de administrar, tem a função de governo. Então, o Poder Executivo, ele é chefiado na esfera federal pelo Presidente da República, assessorado pelos seus ministros de Estado. No plano estadual, o Poder Executivo ele é chefiado pelo governador de Estado, assessorado por seus secretários estaduais. E no âmbito municipal, o Poder Executivo ele é chefiado pelo prefeito municipal, assessorado pelos secretários municipais. Já o Poder Legislativo, ele é formado no plano federal por duas casas. O Senado Federal, formado pelos senadores que representam os estados membros no Poder Legislativo, e os deputados federais, que compõem a Câmara dos Deputados e que representam a própria população de seus respectivos estados no Poder Legislativo Federal. E no plano estadual, o Poder Legislativo ele é formado pelos deputados estaduais. Então, percebam, nós temos o Poder Executivo com a função de governo, com a função de administração do Estado. Nós temos o Poder Legislativo com a função de editar leis. E nós temos ao lado, funcionando nesse conjunto de poderes de forma independente e harmônica, o Poder Judiciário, que tem a função principal de julgar conflitos de interesses entre as pessoas que convivem na nossa sociedade. E o Poder Judiciário, ele é estruturado basicamente em vários tipos de justiça. São 5 as justiças que formam o Poder Judiciário. A Justiça Federal, responsável por julgar causas que envolvem a União, autarquias públicas federais, empresas públicas federais, crimes federais. A Justiça Militar, responsável por julgar crimes e situações disciplinares envolvendo militares. A Justiça Eleitoral, que ela é formada para julgar demandas envolvendo o processo eleitoral. A Justiça Estadual, que tem uma competência residual, e a Justiça do Trabalho, que tem o objetivo de julgar causas envolvendo relações entre empregador e empregados da iniciativa privada vinculados ao regime jurídico da CLT. Então, percebam, basicamente nós temos essas 5 justiças que formam o Poder Judiciário. E cada uma dessas justiças ela é formada pelos seus respectivos membros.
Na Justiça Estadual, que tem o maior volume de processos hoje no Brasil, os membros de primeira instância, eles são chamados de juízes de direito. Por seu turno, os membros da Justiça Estadual de segunda instância, que compõem o Tribunal de Justiça dos Estados, é formado pelos desembargadores. E a Justiça Estadual, ela é dividida não em cidades, não em municípios, como em termos geográficos, mas ela é dividida nas chamadas comarcas, de responsabilidade dos juízes de primeira instância. Os desembargadores, componentes do Tribunal de Justiça de segunda instância, julgam boa parte dos recursos em segundo grau, em segunda instância. Na Justiça Federal, os juízes de primeira instância são chamados de juízes federais. Na segunda instância, os julgadores são denominados de desembargadores federais, que compõem o chamado Tribunal Regional Federal. São 6 os tribunais regionais federais hoje existentes no Brasil, uma vez que o território brasileiro, para fins de divisão da Justiça Federal, ele é demarcado por meio de regiões e seções judiciárias que equivalem aos estados membros da federação. Então percebam, há uma diferença tanto na nomenclatura dos tribunais de segunda instância da Justiça Federal, que são chamados de tribunais regionais federais, como da Justiça Estadual, que são chamados de tribunais de justiça. Já na Justiça do Trabalho, os juízes de primeiro grau, os julgadores de primeira instância, são chamados de juízes do trabalho. E na segunda instância, são chamados de desembargadores do trabalho, que compõem os tribunais regionais do trabalho. Também na Justiça do Trabalho, a divisão do território da justiça é feita por regiões. Então, cada uma dessas justiças possui membros próprios, nomenclaturas próprias e tribunais autônomos. E em Brasília, nós temos também os tribunais superiores, que são formados pelos ministros. E nós temos em Brasília alguns tribunais superiores, como, por exemplo, o mais famoso deles, o Supremo Tribunal Federal, que é formado por 11 ministros, que tem a competência de zelar pela guarda da Constituição. Nós temos também o Superior Tribunal de Justiça, que tem como competência principal a uniformização da interpretação e da aplicação das leis federais que são aplicadas no Brasil. Nós temos também o Tribunal Superior do Trabalho, que tem a competência de uniformizar o entendimento sobre a aplicação da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, nós temos o Supremo Tribunal Federal, o STF, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, que são todos tribunais superiores formados por ministros localizados lá em Brasília, além também do Tribunal Superior Eleitoral e do Superior Tribunal Militar. Todos esses tribunais, todos esses desembargadores, ministros e juízes têm a função de julgar processos, têm a função de resolver conflitos, de solucionar litígios, de solucionar controvérsias entre pessoas físicas, naturais ou pessoas jurídicas, sociedades empresárias e órgãos e entidades e entes que compõem o poder público, o Estado. Além do poder judiciário, também é função essencial a justiça prevista na nossa Constituição Federal, o Ministério Público.
O Ministério Público, que não se confunde com o Poder Judiciário, é um órgão independente, um órgão autônomo e alheio à estrutura do Poder Judiciário. E o Ministério Público, que tem a função de zelar pela ordem jurídica, de fiscalizar o cumprimento do ordenamento jurídico, de proteger o regime democrático e de defender interesses sociais e individuais indisponíveis. Então percebam, o Ministério Público tem uma função importantíssima de tutelar, de proteger interesses coletivos, interesses chamados de difusos, como, por exemplo, a proteção do meio ambiente, a proteção do patrimônio artístico e cultural, a proteção do patrimônio público. Também o Ministério Público tem a função de fiscalizar em processos judiciais a aplicação da lei protetiva dos incapazes, a lei protetiva dos menores de 18 anos, que são considerados pela legislação como incapazes de praticar de forma autônoma os atos da vida civil. O Ministério Público, ele atua na proteção dos direitos e interesses dessas pessoas que são classificadas na lei como incapazes. E também o Ministério Público, no âmbito do direito penal, ele tem uma função primordial de promoção da chamada ação penal pública. E essa é uma competência atribuída de forma privativa ao Ministério Público. Uma função, portanto, chamada muitas vezes de acusatória, uma função de buscar a persecução penal para punir crimes, por exemplo, de homicídios, de roubos. É o Ministério Público que atua nessa função acusatória após uma fase investigativa que é auxiliada também pela polícia, pelos delegados de polícia. Ao lado do Ministério Público, nós também temos uma outra função essencial à justiça, que é chamada de Defensoria Pública. Defensoria Pública, que tem o objetivo de orientação jurídica, que tem o objetivo de promoção de direitos humanos e de defesa judicial e extrajudicial das pessoas necessitadas, das pessoas hipossuficientes financeiramente. E cada uma dessas carreiras tem os seus próprios membros. E para finalizar essas funções essenciais da justiça, previstas na Constituição, nós temos a advocacia. E ela tanto pode se dar como advocacia privada, o advogado que tem um escritório de advocacia e ele advoga em causas que lhe chegam e clientes que a ele contratam, como nós temos também os advogados públicos, que fazem a representação judicial e extrajudicial do Estado, do poder público. E assim como lá no Poder Judiciário nós temos nomenclaturas e nomes diferentes, também aqui no Ministério Público, na Defensoria Pública e na Advocacia Pública, nós temos nomes de carreiras, nomes de funções, de cargos diferentes. Por exemplo, no Ministério Público, aquele órgão incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses coletivos e difusos, de promover de forma privativa a ação penal pública, nós temos, quando atuante na Justiça Estadual, nós temos os promotores de justiça, que atuam em primeira instância, e os procuradores de justiça, que atuam em segunda instância na Justiça Estadual, como membros dos ministérios públicos estaduais de cada um dos estados da federação. No âmbito do Ministério Público Federal, que atua na Justiça Federal, nós temos os procuradores da República atuando em primeira instância, os subprocuradores da República atuando em segunda instância. E no âmbito do Ministério Público do Trabalho, nós também temos os procuradores do trabalho. Então, e os subprocuradores do trabalho.
Percebam, são nomenclaturas diferentes a depender de qual é o Ministério Público que atua naquele processo judicial. Já no âmbito da Defensoria Pública, aquele órgão incumbido da defesa das pessoas necessitadas, das pessoas hipossuficientes financeiras que não têm condições financeiras de pagar um advogado, nós temos os defensores públicos, que tanto podem ser os defensores públicos estaduais, quando atuam na Justiça Estadual, como podem ser os defensores públicos federais, quando atuam na Justiça Federal. E finalizando, nós temos na advocacia pública também diversas nomenclaturas. Na advocacia pública da União, na advocacia pública federal, aquela em que há representantes da União, representantes do governo no plano federal, nós temos 4 carreiras. A carreira dos advogados da União, que representam judicial e extrajudicialmente o ente federativo União. Nós temos os procuradores federais, que representam judicial e extrajudicialmente a administração pública federal indireta, formada pelas autarquias e fundações de direito público federais, como, por exemplo, o INSS. Nós temos também os procuradores da Fazenda Nacional, que fazem a representação da União em matéria tributária. E nós temos os procuradores do Banco Central, que fazem a representação jurídica do Banco Central. Já no plano estadual, na advocacia pública dos estados, nós temos os diversos procuradores dos estados, de cada um dos estados da federação. E no plano dos municípios, nós temos os procuradores dos municípios ou procuradores municipais de cada um dos municípios da federação. Então, percebam, é muito amplo o leque de profissões e de carreiras jurídicas que o direito abre aos estudantes, né, que se formam na graduação em direito. Muitos vão para o concurso público e outros vão para a iniciativa privada como advogados privados. E além de todas essas carreiras, nós temos ainda a carreira dos oficiais de cartório, dos tabeliães de cartório, dos oficiais de registro. E nós temos 5 cartórios em que é possível a um formando, né, a um graduado, a um bacharel em direito, titularizar. Nós temos os cartórios de registro de pessoas naturais, que são competentes para o registro, por exemplo, de nascimentos, de casamentos, de óbitos. Nós temos os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas, para os fins de registrar pessoas jurídicas, sociedades, associações, por exemplo. Nós temos também os cartórios de protesto, que servem para levar uma dívida de alguém que não pagou determinado valor e ao credor dessa dívida que protesta essa pessoa num cartório na tentativa de receber aquele valor. Nós temos também os cartórios de notas, responsáveis por lavraturas de testamentos, lavraturas de escrituras públicas, reconhecer a autenticidade de assinaturas. E, por fim, nós temos os cartórios de registro de imóveis, responsáveis pelo registro de propriedades imobiliárias de titularidade das pessoas que vivem na nossa sociedade. Então, com isso, acredito que nós, ainda que de forma superficial, conseguimos abordar o que cada uma dessas funções e carreiras jurídicas fazem, todas elas que são essenciais e imprescindíveis para o funcionamento do direito. Fico aqui à disposição para que vocês possam tirar suas dúvidas, caso seja necessário algum esclarecimento, fico à disposição. Espero que tenham gostado, agradeço e cumprimento todos os nossos ouvintes. Um abraço.